Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 19. Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 19 até o final desse capítulo, o texto que serve de base para a nossa reflexão nesse primeiro domingo do mês de junho de 2026. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nesse mês de junho, irmãos, nós estamos comemorando o mês de aniversário da nossa igreja. Essa igreja foi organizada no ano de 1929 e esse templo foi consagrado em 1936. Então a igreja se reúne neste templo desde 36 e aqui no bairro da Bela Vista desde 1929. Um ano dificílimo, não apenas para o estado de São Paulo, mas um ano difícil para o mundo. Foi o ano da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo mudou. O crash, como assim ficou conhecido, a quebra da Bolsa de Valores do mundo, abalou a economia do mundo. É muito bonito nós vermos no histórico da igreja, como a igreja surgiu. Anos depois, a igreja ainda muito nova, no ano de 1932, 3 anos após a sua organização, um outro grande problema ocorreu, mas agora não no mundo, mas aqui no estado de São Paulo, quando houve a Revolução Constitucionalista, no ano de 1932, quando o estado de São Paulo desafiou as forças nacionais. E vendo os registros das reuniões de oração da igreja, na época, as reuniões de oração tinham atas, e nós temos isso registrado. Nós temos ali anotados os pedidos de oração. E estavam lá dentre os pedidos a pacificação da nossa nação, a pacificação do Estado. Foi uma igreja que nasceu em oração. Aliás, foi numa reunião de oração que houve a ideia de plantar essa igreja. Houve um grupo que se reunia aqui nas proximidades, na segunda igreja presbiteriana independente de São Paulo, que se reunia a alguns poucos metros daqui, aqui na pracinha, bem aqui pertinho. Ali havia a segunda igreja presbiteriana independente. E um grupo de oração entendeu, por Deus, a necessidade de começar um novo trabalho. Foi em oração. Então esse grupo começou se reunindo aqui próximo, na Rua Rocha, bem aqui pertinho, 2 quarteirões daqui. E aquele grupo foi crescendo em reunião de oração. E cresceu, e cresceu, e cresceu. Então eles pediram filiação à igreja presbiteriana lá da Rua Helvétia, lá no centro da cidade, Igreja Presbiteriana Unida. E aquela igreja então veio dar suporte ao trabalho da nascente igreja, até que em junho de 1929, já num terceiro endereço, na Rua Manuel Dutra, aqui embaixo, foi organizada
esta igreja. O pregador foi um proeminente professor, reverendo Guilherme Kerr, um mestre na língua hebraica, e o seu neto hoje também é pastor. Esperamos, no centenário da igreja, convidar o neto dele para pregar aqui no centenário da igreja. Já imaginou que coisa bonita, né? O avô pregar na organização e o neto pregar no centenário. Planos. Muitas pessoas passaram por aqui. Mas o texto está nos falando, irmãos, de igreja. O que é uma igreja? Por vezes nós pensamos, irmãos, que igreja é um prédio. Igreja é um lugar, e nós não podemos ter isso em mente, porque o nome disso é prédio, ou edifício, ou templo. Igrejas são as vidas. Nós somos a igreja de Cristo. Paulo pastoreou uma igreja chamada Éfeso, que é essa que nós acabamos de ler um trechinho dessa palavra que ele deixou para aquela igreja. Uma igreja muito firme doutrinariamente, uma igreja muito bem fundamentada, uma igreja que foi muito bem doutrinada por mais de um ano, tendo sido pregada a palavra de Deus diariamente. E como foi muito bem discipulada. Tanto é que aquela igreja cresceu muito bem doutrinária, e já no primeiro capítulo desse livro, Paulo já vai falar sobre um dos temas que para eles não era problema. Ele vai falar sobre soberania de Deus, ele vai falar sobre predestinação logo na abertura da sua carta. Isso que para muitos hoje é um problema, crer ou entender predestinação, salvação, soberania de Deus, para os crentes de Éfeso, fichinha, era simples. Por quê? Porque eles foram doutrinados na doutrina dos apóstolos. Então isso não era novidade. Mas não era uma igreja perfeita. Claro que não é, porque essa igreja perfeita não existe. Paulo então vai estabelecer aqui que a igreja de Cristo ela é um lugar múltiplo, que há a acolhida para todas as pessoas. É sobre isso que nós queremos meditar na noite de hoje, na primeira mensagem sobre igreja, nesse mês de junho, em que comemoramos 97 anos de organização. O título da mensagem de hoje, irmãos, é Igreja, Família, Cidadania e Habitação de Deus. Igreja, família, cidadania e habitação de Deus. Uma das primeiras lições que nós queremos estudar e meditar na noite de hoje, irmãos, que Paulo traz à memória do que de fato é essa igreja. Paulo vai nos dizer no verso de número 19, irmãos, que igreja ela é formada por concidadãos e membros da família de Deus. A igreja de Cristo ela é formada por concidadãos e membros da família de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 19, quando ele diz: não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O que o apóstolo Paulo deixa claro para aqueles irmãos que estão acostumados à Bíblia, acostumados à doutrina, é que a igreja deve continuar sendo a igreja acolhedora, porque todos os crentes, todos os que creem em Cristo, precisam dar fim ao isolamento que o Império Romano impunha aos demais. O Império Romano, irmãos, segregava as pessoas. A igreja estava exatamente distante dessa realidade. A igreja sofria perseguições. Então Paulo diz: a igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de acolhimento. Somos concidadãos. Com isso ele está dizendo: não há lugar para isolamento na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque todos somos crentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo: não sois mais estrangeiros,
Não somos estranhos. Não somos forasteiro. Forasteiro, irmãos, é alguém que está fugindo. É alguém que não tem morada certa. É alguém no qual habita medo. O medo habita a sua alma. Um forasteiro é assim. Ele se vê como estranho, e um estrangeiro se vê distante. Ele está distante de tudo, e Paulo está dizendo: não. Em Cristo nós somos um. E é em Cristo que nós devemos viver. E é Ele o nosso elo junto ao Pai. Significa dizer, irmãos, que ganhamos e temos conquistados por meio de Cristo Jesus direitos celestiais. Não somos visitantes. Nós não somos um grupo de pessoas que não tem lugar. Ele diz: somos concidadãos. Temos cidadania. Além disso, ele também está dizendo, e está embutida aqui, irmãos, a ideia de pertencimento. Observe ainda dentro desse versículo 19, que ele diz: membros da família de Deus. Não somos estrangeiros. Não estamos distantes, não estamos segregados dentro da casa do Senhor. A igreja, irmãos, precisa entender que somos acolhedores, porque fomos acolhidos. Quem nos acolheu? Deus em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos adotou em Cristo Jesus. Então a igreja não pode perder o referencial do que de fato ela é. A igreja deve receber com um sorriso, abraçar, acolher, conversar, porque um dia isso ocorreu conosco. A própria palavra de Deus nos diz isso, quando nos orienta a sermos pessoas receptivas. E a Bíblia diz: aprendam a receber bem, porque vocês foram peregrinos no deserto. Houve tempo que você não tinha casa no deserto. Houve tempo que você não tinha água fresca no deserto. Mas nada faltou, porque é Deus quem é o pastor da igreja. A igreja não é apenas uma instituição, ou templo, ou prédio, mas a igreja é uma família. A igreja é uma irmandade, e isso exige de todos um relacionamento autêntico, verdadeiro, real. Exige também amor fraterno e cuidado de uns para com os outros e de todos para com todos. Igreja, família, cidadania e habitação de Deus. Somos concidadãos e somos membros da família de Deus. Uma segunda lição que Paulo deixa muito claro sobre igreja aqui no texto, irmãos, está no verso de número 20, quando ele diz que somos edificados sobre um alicerce firme. A igreja é edificada sobre um alicerce firme. O verso de número 20 nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja, irmãos, ela não está aberta a tudo. Ela está aberta a todos. Os irmãos entenderam a diferença? Sabe por quê, irmãos? A igreja está aberta a todos, mas não aberta a tudo, porque ela tem já um fundamento, esse fundamento já está posto. O texto no verso de número 20 nos fala que Jesus é a pedra angular. Vamos entender nos dias de hoje o significado dessa expressão lá no passado, na arquitetura antiga. Na arquitetura antiga, irmãos, essa expressão pedra angular era a pedra mais importante da construção, porque era ela que revelava o esquadro das futuras paredes, o que está certo e o que está fora de ângulo. Então, a pedra angular era a pedra principal. Se isso faltasse, a parede não sairia reta, nem para cima, nem na sequência. Tudo fora do prumo. A igreja tem o alicerce, diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: não mude, não precisa de outro.
E ele vai dizer que esse fundamento era o mesmo fundamento que os apóstolos continuaram. Ainda hoje, na nossa escola bíblica dominical, falando sobre discipulado, nós falamos exatamente sobre Atos 2:42, que não importava o tamanho daquela comunidade lá em Atos, era uma comunidade pequena, 120 membros, mas quando Pedro começou a pregar, de repente 3.000 se converteram. Não havia nem espaço físico para absorver tanta gente. Entretanto, o texto de Atos 2:42 nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não reinventaram a roda. Não importa quem viesse. Alguém poderia pensar, puxa, reverendo, mas 120 é menor do que 3.000 chegando. Não importa quantos cheguem. Quem chegasse ia ter que se enquadrar no Evangelho dos apóstolos. Esse é o ponto. E depois que Pedro pregou, 5.000 chegaram. Não importa. Chegou doutrina dos apóstolos. Falta discipulado. Tem faltado discipulado. A igreja virou qualquer coisa que agrade públicos ou maiorias. Não importa se a maioria, irmãos, está errada. Uma máxima muito antiga diz assim: o certo é certo, mesmo que todos estejam contra. E o errado é errado, mesmo que todos estejam a favor. O fato de a maioria estar de acordo com um ponto de vista não o torna verdadeiro. A verdade, ela vai além das maiorias. Ela já está estabelecida. E Paulo diz, a igreja já tem um fundamento. E esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo. A fundação, ele vai comparar a igreja a um edifício e a uma família. Na fundação, ele está dizendo que nós somos edificados sobre, em cima de, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o que é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? Uma mensagem que eles criaram? Não é outra, não ser o Evangelho de Jesus. Não há momento para serem oportunistas. Eles vão perseverar naquilo que é a verdade. Paulo está indicando, irmãos, que a nossa fé não pode, não deve ser baseada em invenções humanas, por mais que elas funcionem, pragmatismo. Mas na fiel exposição da palavra de Deus, que foi revelada ao longo da história. Ele diz, isso é igreja. Ele vai falar novamente sobre a pedra angular, e era a pedra que ficava na esquina, era a pedra mais importante, era a pedra que ficava no canto, porque ela determinava o alinhamento de toda a estrutura. O que Paulo está dizendo é que a igreja não tem poder ou autoridade, nem seus líderes, nem a maioria, de remover essa pedra, de mudá-la, de transformá-la, de escanteá-la, de minorá-la. Ninguém tem esse poder. Essa luz do Senhor é que vai brilhar o caminho da marcha da igreja. Tudo nessa igreja deve estar alinhado com Cristo. O padrão é Jesus Cristo. Uma terceira lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que igreja, família, cidadania e habitação dos céus é uma igreja que precisa ser ajustada e precisa crescer. A igreja precisa ser ajustada e precisa crescer. Volte o seu olhar para os versos 21 e 22. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observemos bem que Paulo está falando de algo que tem vida, um organismo
vivo. Ele está falando, irmãos, que tudo é ajustado pelo prumo. Tudo é ajustado tendo por base a pedra angular. Não como o edificador quer que seja, mas como o Senhor da igreja dele. É assim que as coisas vão sendo ajustadas. Fora disso, o que há são desajustes. Paredes tortas, portas rangendo. Há necessidade de ajustar. Para que um prédio fique em pé, irmãos, esses tijolos precisam estar bem amarrados, tem que ter uma boa argamassa. E antes de todas as coisas, o fundamento tem que ser adequado. Quando a gente observa um templo, que nem esse nosso aqui, ou qualquer edifício, a gente não consegue ver o quanto foi cavado para baixo. O zelo, o cuidado na escolha do material. A gente só observa depois a pintura, o vitral, mas há algo que sustenta esse prédio. E isso às vezes não é visível. A importância do fundamento. E ele vai dizer que esse templo precisa estar bem ajustado. É necessário, irmãos, que na igreja nós também sejamos ajustados. A igreja precisa de ajuste. E como nós vimos, a igreja somos nós. Isso aqui é um templo, é um edifício. Mas nós, que somos a igreja de Cristo, precisamos estar ajustados, irmãos. E esse ajuste ou esses ajustes requerem de nós muito. Às vezes, provações. Às vezes, lutas. Às vezes, enfermidades. Às vezes, prova do caráter. Às vezes, perseguições. Mas tudo ajustado para o crescimento, para que a igreja cresça na direção correta, que agrade ao Senhor. O texto ainda nos diz, irmãos, que nós somos edificados para nos tornarmos morada de Deus, morada do Senhor. O propósito final da igreja, irmãos, de nós, como somos igreja de Cristo Jesus, é que Deus habite ricamente em nós. Esse é o propósito. Sabe por quê? Porque um templo não é capaz de habitar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templo formado por mãos humanas. Ou seja, isso não é o mais importante. É bom que tenhamos um templo acolhedor, claro que sim, nós não estamos falando disso aqui. Confortável, que tenha um lugar adequado para que nós nos sentemos, ouçamos bem a palavra de Deus, tenhamos paz para que desenvolvamos a harmonia da vida cristã. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando aqui, irmãos, de algo que vai além disso. O que nós aprendemos aqui com esse texto, irmãos, é que nós precisamos crescer. Precisamos nos desenvolver no Senhor. A igreja, quando nós olhamos para trás, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, por aqueles lugares, em todos os lugares onde a palavra de Deus foi pregada, em todos os lugares onde o povo de Deus se reuniu, cada um desses lugares tem suas histórias. Todos os lugares. Missionários chegaram, foram bem recebidos, ou não, foram perseguidos. Existe uma história, irmãos, dentro da missiologia, que é muito bonita. Os missionários norte-americanos se reuniram e deixaram suas famílias para pregar o Evangelho numa tribo não alcançada. Eles foram mortos ali. Era uma tribo canibal. Eles foram mortos e devorados ali. Anos depois, as esposas deles se reuniram e foram ao mesmo lugar. E tiveram a oportunidade de dar continuidade àquela semente que anos antes havia sido plantada. E existem imagens daquelas mulheres
com os homens que devoraram seus maridos, agora libertos por Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É algo que a gente não sabe o que é. É um plano de Deus que a gente não imagina. Vidas transformadas, e não há lugar para ódio. E nas imagens, depois os irmãos vão poder consultar isso na internet, as esposas estão alegres, vendo que o chefe da tribo que ordenou a morte era o líder principal daquela igreja nascente naquela tribo. Às vezes os missionários foram bem-vindos, às vezes não. Mas cada igreja tem uma história. Cada igreja tem, sim, a sua história. Às vezes histórias alegres, às vezes nem tanto. Mas tem uma máxima, existe uma frase muito importante sobre esses momentos de perseguições da vida da igreja, que diz assim que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja cresce, irmãos. Cada um tem a sua história. A igreja de Éfeso também não foi fácil. Paulo também encontrou dificuldades lá. Mas a igreja precisa crescer. Nós, como crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós precisamos estar sendo ajustados pela palavra, em sintonia com essa palavra. Concluindo a nossa reflexão da noite de hoje, irmãos, nós aprendemos, irmãos, que a igreja como família, cidadania e habitação de Deus, nós como servos de Cristo, nós precisamos valorizar cada vez mais a nossa fé no Senhor, nos amarmos cada vez mais como família da fé. Ninguém é crente isolado. Ninguém. Um graveto retirado da fogueira, ele vai manter-se aquecido ou com fogo por breve tempo. Por não receber calor dos demais gravetos, o vento vai apagá-lo. Ele ficará fora. É importante estarmos na fogueira. É importante, sim, que cada pessoa esteja, sim, servindo ao Senhor numa comunidade, integrando essa comunidade, servindo ao Senhor nessa comunidade. É necessário que haja, sim, o assumir o papel de crente em Cristo Jesus. É necessário, sim, assumirmos o papel de amar e de servir ao Senhor Jesus e também aos irmãos. É necessário que nós, como igreja de Cristo, irmãos, nos mantenhamos alinhados com o Senhor da igreja. É necessário que nós observemos se as nossas atitudes estão corretas, como vimos no Salmo 1, onde nós estamos nos assentando, fazendo parte. Se o Senhor, de fato, Ele é a pedra angular do nosso lar, do nosso proceder, que sirvamos, irmãos, como a habitação do Espírito Santo de Deus, que nos lembremos que individualmente e coletivamente nós somos templo de Deus, que as nossas vidas devem refletir a santidade dele em todos os momentos e em todos os lugares. Que nós possamos viver, irmãos, essa transformação. Que nós possamos, irmãos, nos lembrar de que em Cristo nós não somos estrangeiros. Nós não somos forasteiros. Em Cristo nós somos concidadãos dos céus. Em Cristo nós somos pedras vivas. Em Cristo nós somos santuário do Espírito Santo. Nós devemos orar sim ao Senhor, irmãos, e agradecer sim ao Senhor pela igreja que nos abriga, pelo templo que nos abriga. Porque isso aqui tem muita história, e repito, todos os lugares têm sua história. Que Deus, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, aplique no nosso coração essa palavra dele a respeito
da limitação do pregador, da finitude do pregador, mas que essa palavra não volte para o Senhor vazia, ela cumpra cada um dos propósitos do Senhor para os nossos corações na noite de hoje. Como cidadãos, família de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.